Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, eu tenho boas notícias para vocês. Você que está me ouvindo nesse momento pela primeira vez, eu tenho uma excelente notícia para você, especialmente para aquelas pessoas que estão sofrendo, especialmente para os que estão sofrendo, seja com doenças, seja com enfermidades, seja com desemprego, seja problema familiar, seja problema de saúde, seja problema econômico, seja lá o que for, seja o inferno que for. Eu tenho excelente notícia para você. Você sabia que nós falamos isso anteontem, falamos ontem, que Deus ama a justiça e o juízo. Deus ama a justiça e o juízo. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas se ele ama a justiça e o juízo, e eu vivo na injustiça, eu vivo no pecado, será que Deus me ouve? Será que Deus me atende? Será que essa maldição de vida que eu tenho vivido não é uma punição, uma penitência que Ele impõe a mim? Não, minha amiga, meu amigo. Preste atenção, Deus é justo. E Ele não pune ninguém, por enquanto, Ele só vai punir as pessoas no julgamento, depois do julgamento. Ele não vai punir ninguém enquanto não houver julgamento. E isso não está havendo por enquanto. Então, Deus é justo. E porque Ele é justo, perfeitamente justo, Ele não pune ninguém antes de julgar esse alguém, antes de julgá-lo. Então Ele fica esperando. Como é que você pode? Aí você diz assim, mas como é que eu posso? Eu, vivendo na injustiça, vivendo no pecado, vivendo uma vida totalmente irregular, como é que eu posso alcançar de Deus o seu favor? Como é que eu posso alcançar de Deus a sua misericórdia? Aí é que está. Ainda que você pode ser católica, espírita, evangélica, você pode ser religiosa, não religiosa, você pode crer em Deus, você pode não crer em Deus. Não importa quem você é, não importa a sua raça, sua cor, sua condição social, econômica, não importa nada, nada. O que importa, sim, é a fé. Quando você esboça uma fé em Deus, isto é, quando você esboça a sua fé na justiça de Deus, então a justiça de Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Mas é preciso que você use a sua fé. Isso você tem condição, porque Deus não exige nada de nós que nós não possamos atender. É ou não é? Ele seria um bárbaro, injusto, se exigisse de mim algo que eu não possa atendê-lo.
Mas ele, como é justo, ele dá a fé para todo mundo. Ele derrama a fé para todo mundo. É lógico que o que você faz com a sua fé? O que eu faço com a minha fé? Cada um faz o que bem entender com a sua fé. Com a minha fé, eu o invoco, eu clamo, eu o adoro. Mas há pessoas que têm a fé, mas não dão a mínima para ele. Então essas pessoas sofrem, não porque Deus esteja punindo, mas porque elas não querem usar a fé que Deus lhe deu para chegar até ele. Só isso. Olha só, veja só esse texto sagrado. Presta atenção nesse texto. O que Deus fala? Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Quer dizer, ele atenderá a oração do desamparado. Esse desamparado pode ser católico, espírita, umbandista, quimbandista, pode ser judeu, pode ser messiânico, pode ser maçom, pode ser também árabe com a religião islâmica. Não importa a religião, pode até nem ter religião. Esse desamparado aí pode não ter nem religião. Essa pessoa pode nem ter religião, mas ela será atendida. Ela será atendida. Está escrito aqui, ele atenderá a oração do desamparado, seja o desamparado que for, é mendigo, é pobre, é rico, é branco, é negro, não importa a cor, não importa a condição. Deus atende a oração do desamparado e não despreza a sua oração. Não despreza a sua oração. Agora, veja só o que está escrito a seguir. Vamos ler. Pois o Senhor olhou desde o alto do seu santuário. Desde os céus o Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Olha que maravilha, minha amiga e meu amigo. Olha que coisa magnífica. Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor olha desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contempla a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Quer dizer, o gemido dos presos não são somente os presos que estão nas cadeias, nas penitenciárias, não, mas os presos que estão amarrados pela depressão, pelo medo, pela ansiedade, pela doença, pela enfermidade, pelo câncer, pelos vícios, pelo crack, por uma vida desgraçada. Você que me ouve aí e que de repente está enclausurada dentro de uma casa onde você foi traída, você foi colocada de lado, foi amada no início do casamento, mas hoje você está aí abandonada, e humilhada, envergonhada. Pois é, de repente você também é uma presa, E Jesus promete soltar, quer dizer, liberar aqueles que estão presos, que estão sentenciados à morte. Ora, quando nós invocamos o Altíssimo, manifestamos a nossa fé nele, nós estamos buscando a sua justiça, nós estamos clamando a sua justiça. E é óbvio que Deus atende a todos os que o invocam. Agora, é óbvio que nem todos o invocam na sinceridade. A maioria o invoca por invocar.
E às vezes tem até preguiça de orar a ele, pede os outros para orarem. É ou não é? Desculpa lá, hein? Você que está me ouvindo aqui, fique pedindo oração, o bispo, ora por mim, ora por fulano, ora por Beltrano. Você tem o mesmo direito que eu de orar para Deus. Você tem o mesmo direito. Da mesma forma como eu mereço, você passa a merecer quando você esboça a sua fé nele. Então é preciso que você ore, é preciso que você o clame, porque ele quer ver a sua fé. Tudo bem, a minha fé ele vê. Eu oro a ele, ele sabe, ele conhece a minha fé e eu todo dia oro com ele, eu falo com ele. Mas e você? Você fica esperando que eu ore por você. E de repente você fica esperando. O tempo vai passando e você vai ficando sem ver o poder do alto na sua vida. Então você tem que orar também. É simples, não custa nada. Mas você tem que ser sincera. Você tem que ser sincero. E nós vamos ver esse belíssimo testemunho agora desse rapaz, desse jovem, que aprendeu isso, aprendeu a oração, aprendeu o poder da oração, ele aprendeu. E lá no banheiro sujo, fedorento, imundo, da Fundação Casa, se eu não me engano, ele dobrou os joelhos e falou com Deus: ó Deus, se o Senhor existe, tem misericórdia de mim. Pronto, Deus ouviu a sua oração. Vamos ouvir a sua história. Meu nome é Isaac e eu nasci numa família destruída. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela tinha 15 anos, e o meu pai era traficante, tinha 30 anos. E ele era chefe de uma boca de fumo, da onde eu morava, e a minha mãe também fazia pequenos furtos, assaltos, e também traficava. E eu já logo na barriga dela, ela já usava drogas comigo lá dentro. Logo depois do meu nascimento e mais 2 irmãos, ela começou a usar crack. Então ela nos deixava sozinhos dentro de casa. Ela não acompanhava a nossa infância, ela não cuidava direito, por conta da droga. E o meu pai decidiu largar o crime para cuidar da gente, trabalhava e só voltava à noite. E os vizinhos, muitas das vezes comovidos com os choros da gente, na época eu com 2 para 3 anos, eles cuidavam da gente até um certo ponto que não deu mais. Eles chamaram o conselho tutelar, na onde o meu pai e a minha mãe, sem condições, perderam a nossa guarda. Não tinha referência de mãe. Meu pai, o que eu lembrava dele era o que os meus tias falavam, que era uma pessoa que usava drogas, até trabalhava, mas não tinha futuro nenhum, tinha estudo. Minha mãe, eu raramente via ela, era de 1 ano, aí depois 6 meses ela aparecia, depois 2 anos. Nisso eu fui morar com a minha avó. E ela sempre levando a gente, cuidando da gente ali na infância, mas mesmo assim ela não foi o suficiente, porque eu acabei sofrendo um abuso. Quando eu tinha 10 anos, eu sofri um abuso por parte de um familiar, e aquilo ali foi mexendo com o meu psicológico de uma tal forma que eu queria machucar as pessoas. Eu via que aquilo ali me machucou, eu estava tão machucado que eu queria que as pessoas sentissem aquela dor que eu estava sentindo. Então, logo aos 12 anos, me apresentaram às drogas. Eu lembro até hoje da primeira vez que me ensinaram a usar drogas. E nisso eu fui tendo cada vez mais prazer. Chegou um momento que eu passei a morar com meu pai, e por ele também estar naquela vida, a gente usava do mesmo cigarro de maconha. Até que eu conheci o tráfico, fui preso. Pela primeira vez, nós formamos uma quadrilha e partimos para um assalto. Nós cometemos, se eu não me engano, 2 ou 3 assaltos naquele mesmo dia. E à noite, sem esperar nem nada, a polícia invadiu o local onde a gente estava
e eu, sem reação, acabei sendo preso. Fui reconhecido pelas vítimas aos 14 anos. Minha primeira passagem, um assalto à mão armada e formação de quadrilha. Pela primeira passagem, eu fiquei pouco tempo, mas logo depois que eu saí, eu já voltei com mais força. Eu entrar de cabeça naquele mundo ali, eu tinha prazer, era prazeroso para mim. Qualquer lugar onde a gente estivesse, eu olhava, via que não tinha policiais ou pessoas que de repente poderiam intervir, e eu pensava assim, poxa, aquele ali, ele tem um celular que me atrai. Aquilo ali eu vou ter um dinheiro a mais, eu quero ver ele me tirar a carteira e me dar. Eu quero tudo que ele tem. Eu fazia pela droga para ter o dinheiro, para ostentar, sim, mas era algo, uma mente criminosa, pode-se dizer. Aquilo ali me satisfazia. Era uma forma de preencher aquele vazio que eu tinha devido a tudo aquilo que eu tinha passado. Poucos meses depois, eu fui preso de novo, com 14 anos ainda, e foi um outro assalto. E naquele eu fui preso, levado à Fundação Casa. Eu só fui cair a minha ficha quando eu estava lá dentro. Eu achei que seria como outro, poucos dias, e depois ia sair e voltar a cometer novamente. Mas quando eu cheguei na Fundação Casa, aquele lugar, aqueles garotos ali, que caiu a minha ficha, eu falei, puxa, agora eu tô aqui dentro. E ali eu nunca me imaginava. Passou um filme na minha mente do que aconteceu lá no passado, com a minha mãe, com os meus pais, o abuso. À noite era onde vinha aquela angústia, aquele medo. Poxa, eu tô aqui, longe dos meus pais, um garoto com 14 anos. Era uma noite atrás da outra, mais angustiante. Até que eu fiz uma oração. Poxa, meu Deus, me tira daqui. Mas era uma súplica da minha alma, porque ela estava já cheia daquilo ali. Aquilo ali já não estava fazendo mais bem, como se ela estivesse intoxicada de tanta maldade, de tanta crueldade, de tudo aquilo que eu estava fazendo. E até que depois dessa oração, foi passando esses dias, eu fui julgado. E Deus me respondeu. Ele, de uma forma que eu nem imaginava, ele trouxe os voluntários do trabalho da Fundação Casa lá para dentro. Um daqueles voluntários, ele falou assim, olha, ele sabe que se ele morrer agora, a alma dele não vai subir, não vai ter a sua salvação. E eu não perdi tempo, isso aconteceu na sexta-feira, a reunião era no sábado. Eu fui. Eu falei, não, eu quero uma vida nova. Eu lembro que no primeiro dia eu me batizei, eu pedi para me batizar, porque eu sabia que aquilo ali não ia me render mais futuro. Eu subi daquelas águas um novo Isaac. Eu subi diferente. Eu já não queria mais as drogas, eu já não queria mais o tráfico, o roubo. Aquilo ali não fazia mais prazer, não me trazia mais prazer. Eu já não tinha mais vontade de fazer aquilo ali. O que eu queria era alimentar minha alma. Da mesma maneira que eu acordava e usava a droga, eu acordava e fazia uma oração. Eu pedia a Deus ajuda. Porque eu sabia que lá fora eu ia enfrentar de novo aqueles mesmos problemas, as mesmas situações, os amigos mais fortes ainda me chamando, e eu sozinho não ia conseguir suportar. Então eu pedia. Eu lembro que eu fiquei 4 meses ainda recluso. Ele já tinha me batizado. E foi muito importante, porque 2 meses antes de eu sair, eu recebi o Espírito Santo lá dentro. Foi numa quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Na quarta-feira tinha reunião e o pastor que estava fazendo aquela reunião, ele falou uma palavra que me marcou muito. Aquela palavra dizia que a gente tinha que buscar a palavra de Deus como uma criança busca o leite da mãe. E eu lembro até hoje o raciocínio que eu fiz, porque eu imaginei uma criança pedindo para a mãe ser amamentada. Ela não ia ficar quieta, ela não ia se deixar simplesmente por qualquer distração. Ela ia a fundo até conseguir o leite. E foi o que eu fiz. Naquela quinta-feira eu não era acostumado a acordar mais cedo, eu acordei mais cedo, eu fiz uma oração
que me fez levantar, que me fez ir para a escola, lá ainda diferente, e no banheiro da escola eu fui e eu busquei ali o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre mim. Foi algo totalmente diferente. Ele entrou muito mais a fundo do que a droga. Ele passou pelo meu subconsciente e entrou na minha alma. Aquilo ali foi algo transformador. Eu vi vida. Naquele momento eu soube, eu tive certeza. Poxa, Deus existe e Ele está comigo. Foi como se não, Ele me abraçou. Naquele momento ali, eu ouvi nitidamente no meu subconsciente Ele falando, eu sou contigo. E foi algo que até hoje eu não esqueço os detalhes daquele momento. Me fez naquele banheiro, aquele lugar sujo, as pessoas entrando ali, e eu sussurrando baixinho, pedindo a Ele mais. Foi algo diferente. Eu tinha 15 anos na época e eu saí dali, eu não vi a hora de falar de Jesus para as pessoas. Eu queria passar para elas a mesma alegria. Eu lembro que eu ficava, o tempo que eu tinha, eu ia nos internos que estavam junto e falava para eles de Jesus. E mostrava para eles. Eu estava lá dentro, preso aos olhos físicos, mas eu tinha conquistado a minha libertação. Eu estava livre. O meu espírito era livre. Eu me via outro jovem, outro homem. Quando eu saí e os jovens que andavam comigo, que roubavam, que fazia parte da mesma quadrilha, e eu levei um deles para a igreja, ele foi o caminho todo olhando para mim e falando, eu não acredito, como que ele pôde mudar daquela forma. Hoje já se passaram algum tempo e aquela mesma alegria não passou, não foi uma alegria de momento, uma alegria que eu tinha nas drogas que eu precisava usar de novo, não passou, não passa, cada dia pelo contrário ela acrescenta mais. Hoje eu enfrento as dificuldades da vida, não me refugiando num cigarro de maconha, numa carreira de cocaína. Hoje não. Hoje eu vou até Deus. Hoje eu tenho Ele como meu amigo particular. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho a minha família, eu ajudo ali eles. Eu que trazia desgosto, hoje todo mundo olha para mim e fala, eu não imaginava. Pensavam que eu ia ter o mesmo futuro dos meus familiares, preso na penitenciária, e hoje eles olham para mim e não acreditam. Fica uma interrogação na cabeça deles. Poxa, como que pôde haver essa transformação? Eu via ele perturbado, sem perspectiva de vida, sem futuro, sem querer estudar, e hoje uma nova criatura, uma nova pessoa. As pessoas que trabalham comigo veem que hoje eu sou dedicado, hoje eu me empenho no que eu faço, hoje eu sou diferente. E eu tenho a mais absoluta certeza de que aquele que da mesma maneira que se entregou, seja para os vícios, seja para o que quer que seja, que esteja passando, se entregar para Deus, de fato e de verdade, Deus vai causar essa mesma transformação, essa mesma mudança, esse mesmo milagre. Ele dá vida. Enquanto esse mundo só oferece morte, Deus traz vida. E hoje eu tenho essa vida e não abro mão dela por nada. É engraçado, né? Eu queria que você reparasse. Quem gostaria de ter um filho assim, hein? Qual é a mãe, qual é o pai que se sentiria honrado com um filho com essa imagem que está aí? Ninguém gostaria desse filho. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre esse filho imprestável, fez ele ter depois essa imagem que nós estamos vendo aí. Quer dizer, um belo rapaz. Olha só. Quem é que quer ser pai ou uma mãe de um rapaz como esse? Eu sei que muitas mães, muitos pais estão nos assistindo nesse momento e vendo essa enorme diferença que Deus faz na vida da pessoa. E isso ele faz porque há ou houve da parte dele um clamor, uma oração, uma simples oração. Ó Deus,
Se só existe, me ajude. Me dê uma solução. Quer dizer, ele clamou a Deus, ele manifestou uma pequenina fé. E olha só o resultado depois. Isso tem que acontecer com você, minha amiga e meu amigo ouvinte, porque Deus está aguardando a sua oração para que Ele desça sobre a sua vida. Vamos assistir mais um, por favor. Meu nome é Laís, tenho 29 anos, sou de Santos, e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu vim através do convite de uma amiga, né? Eu estava sofrendo muito porque há 9 anos eu servi os espíritos, né? E eu era completamente enganada e não sabia o porquê de tanto sofrimento. Eu tinha insônia, eu tinha dores de cabeça constante, tive vários problemas de saúde, que fazia exames e não acusava nada nos exames, mas fisicamente eu sentia. Eu não tinha sossego, eu era uma pessoa muito nervosa, eu não tinha paz dentro de mim. Por diversas vezes eu me sentia muito oprimida. Chegou ao ponto de eu tentar largar uma vez, a não servir mais os encostos, e eu manifestei dentro de casa e eu fui ameaçada depois de que eu não poderia largar, porque eu tinha feito um pacto com o diabo. Então eu me sentia muito oprimida, tinha muito medo. Então eu sofri um acidente de moto, né? E quando eu sofri esse acidente, uma semana antes eu tinha manifestado em casa e eu tinha falado que eu não ia servir mais, porque eu não queria, porque não era uma coisa que eu gostava, eu fazia por medo. Daí então que eu recebi um convite, né, de uma cliente, e na verdade ela é uma amiga da igreja também, né? E ela me desafiou a dar uma chance para mim mesma, porque eu mesma já não via mais perspectiva de nada. E ela falou assim: Laís, eu tô vendo o teu sofrimento. Eu nem sabia que ela era obreira. E eu vou te fazer um convite. Na época eu fui evangelizada com pão em formato de cruz. E ela amarrou uma fitinha no meu punho. E ela falou: essa fita você não pode arrancar. Você não pode desfazer dela. É só lá na igreja que pode ser cortado. E chegando aqui, eu fui acolhida primeiramente com muito amor. Fui muito bem recebida por todo mundo, desde as obreiras até o pastor. E naquele dia em diante, que eu já não voltei mais a praticar as coisas que eu fazia, né? Eu dei uma oportunidade para mim e continuei vindo nas reuniões aos poucos, né? Fui perseverando nas correntes, fui sendo orientada pelos obreiros, pastor, e até que veio o dia de eu me batizar, que eu entreguei a minha vida para Jesus mesmo. E dali então tudo mudou, porque eu já não era mais a Laís deprimida, assim, já não tinha desassossego para dormir. Eu dormia tranquilamente, eu tinha sossego, a minha comunhão com a minha família mudou, mas eu sabia que aquele vazio na alma só o Espírito Santo podia preencher, né? Eu falava para Deus dia e noite: meu Deus, eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, não consigo, não vou ter força. E daí então eu comecei a orar mais, a jejuar mais, a ler a Bíblia, a andar em comunhão constante com Deus. Comunhão constante no sentido de eu andar em pensamento com Deus também, falando com Ele constantemente. Os pensamentos ruins vinham sim. Da mesma maneira que eu buscava em pensamentos, os pensamentos ruins também vinham. Foi quando eu recebi o bem mais precioso, porque assim, não foi o sentir. Eu não senti nada. Não foi tocado em mim, eu não recebi imposição de mão, não aconteceu nada. A única coisa que eu tive foi a certeza.
a certeza de que realmente Deus ali habitava em mim e de que ali, a partir dali tudo mudou. Eu comecei a evangelizar com mais vontade, alcancei mais pessoas no sentido de levar a palavra, eu me dava mais para as coisas de Deus e Ele é o bem mais precioso. Eu posso perder tudo nessa vida, mas Ele jamais, eu não posso perder, porque Ele é que me dá fôlego e força para levantar todos os dias. Eu posso transmitir para as pessoas aquilo que eu vivi de fato e de verdade. Eu não estou contando algo que eu ouvi alguém falar, não, foi comigo, aconteceu mesmo. E foi o maior presente que eu poderia receber de Deus. E hoje eu aprendi que nada e nem ninguém pode suprir a necessidade que só o Espírito Santo pode preencher nós. Percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo, quando me afastei de ti, paralítico da fé. Foi assim que me senti, mas entrei dentro do tempo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz e ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha mente está sarada, minha alma encontrou paz. É tão bom te ouvir de novo, a cegueira nunca mais. Uma dose de atitude me ajudou a melhorar. Eu vivia me arrastando, hoje posso caminhar. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Graças a Deus. Olha, o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, é o Senhor Jesus. Lembra quando Jesus andava aqui no mundo, você lê na Bíblia? Pois bem, o Espírito Santo é o substituto de Jesus, é o Espírito de Jesus, é o Senhor Jesus em Espírito. Você não pode vê-lo, mas você pode ver a diferença que ele faz na vida de alguém, que é o que nós estamos mostrando aqui. Ele é como o vento, né? Você não vê o vento, você vê a árvore se movendo, não é? As folhas se movendo. Você não vê o vento. Assim também é o Espírito Santo. A gente não vê, mas a gente vê a manifestação dele
em nossas vidas. E é isso que faz irritar os inimigos de Deus. É o diabo e os seus filhos, como você vai ver agora nesse testemunho. Então, meu nome é Sônia Candelária, eu sou uma das pessoas que tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Foi muito difícil eu querer conhecer a Igreja Universal, por me sentir assim, uma pessoa com muita prepotência, muito orgulho, porque eu sou formada em Direito e isso para mim me levava assim, achava que eu era o sobrenatural. Para mim era um local que eu nunca deveria colocar meus pés, o orgulho era muito grande. Eu achava assim uma igreja que era do Zé Povinho, de charlatão, que os pastores eram ladrão, que ali tudo era comprado, os testemunhos todos eram comprados. Eu jamais conseguia, com a minha sabedoria intelectual, imaginar que um mendigo poderia se tornar um empresário. Como? Jamais. Curas? Não, nem pensar. Isso daí era para pessoas a qual não tinha muita cultura. E eu duvidei muito, sofri bastante com isso. Eu só tive a perder tempo com essa minha ignorância. Minha irmã sempre me convidou para que eu viesse conhecer a igreja, fazer uma visita, mas eu não passava nem na porta. E se passasse, eu nem olhava para aquele local. Era radical. Perdi a amizade com a minha irmã, nós ficamos acho que mais de 3 anos sem se falar, porque ela lutava para que eu viesse para a igreja, conhecer o Senhor Jesus, e eu não queria isso. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Eu era uma mulher sem paz, eu sequer conseguia dormir, porque eu via vulto, escutava vozes, era uma pessoa muito perturbada, muito. Mas isso não fazia eu me render para querer conhecer a Igreja Universal. Mas em outros lugares eu ia. Fui em várias igrejas, várias seitas, frequentei e falta de fé não era. Porque aonde eu fosse, na porta que eu batesse, eu me sujeitava a fazer tudo aquilo que ali estavam explicando, orientando. Então isso tudo atrasou a minha vida. Eu fui cada vez indo para trás, perdendo saúde, perdendo dinheiro, perdendo paz, quase perdi o casamento. Então assim... Foi uma tragédia. Eu digo que quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu descobri que a sociedade ela é cruel, que enquanto você tem alguma coisa, tudo é lindo e maravilhoso, quando eu não tinha mais dinheiro, quando eu não tinha mais onde me segurar no pedestal, aí eu me esborrachei inteirinha e cheguei na Igreja Universal somente um caco de vida, porque eu só respirava. E eu não era mais ninguém, eu já tinha projetado o suicídio. Nesse meu último momento eu digo, eu vou nessa igreja, ver se isso é verdade mesmo. Porque falam tanto no rádio, na televisão, de tantas coisas maravilhosas, desse Deus maravilhoso, e eu não acredito. Mas dali eu vou sair e vou dar cabo da minha vida, porque eu acreditava na reencarnação. E as vozes diziam que eu já tinha cumprido a minha missão aqui na Terra. Então eu fui só para fazer a vontade da minha irmã, realmente fazia a vontade dela. E ali foi o meu grande encontro, porque eu cheguei ali, literalmente uma mendiga, sem ter o que comer, o vestir, os cabelos passavam 15, 20 dias presos, sem pentear, desesperada, a morte era a solução para mim. E eu fui muito bem atendida. O pastor me recebeu com muito carinho, e conversou comigo, me falou da palavra de Deus e me ensinou a caminhar, a entender o que está na palavra de Deus. E eu comecei a obedecer, a dar o dízimo, a ser ofertante, coisa que a mídia me dizia que tudo era comprado, era roubado, os pastores obrigavam a gente a dar o que tinha e o que não tinha, mas isso não é verdade. E como uma advogada, a gente duvida de tudo e de todos. Então, conforme o pastor pregava no altar, eu imediatamente queria encontrar na Bíblia aonde estava aquela palavra. E assim aquilo foi me dando crédito, porque lá fora, como eu fui exercitar minha fé em outros locais, eu também dava dinheiro. Eu dava dinheiro lá, mas eu nunca recebi nada, pelo contrário, eu perdi tudo o que eu tinha. Tanto é que eu cheguei na Universal sem nada. Então, para mim, a Igreja Universal
é um marco muito grande da verdade, da realidade, de um Deus vivo e que Ele muda toda a nossa vida, não importa a área, familiar, sentimental, encontro com Deus, que é o mais importante de tudo, o batismo com o Espírito Santo, a saúde, o financeiro, tudo. E a paz que a gente tem, que só o Espírito Santo tem para nos dar. Isso é o que eu tenho para dizer da Igreja Universal, que é o meu grande porto seguro, onde eu aprendi todas as lições de uma grande faculdade que lá fora não tem para te dar. Venham conhecer a Igreja Universal, faça uma visita, não perca tempo como eu perdi. Vale a pena você vir conhecer algo diferente, desafie você mesmo, tenha essa coragem, derruba esse preconceito. Tire as suas conclusões, não vá pela mídia. Venha você visitar a Igreja Universal. E eu tenho certeza que você será muito bem recebido e que você vai sair aqui com uma orientação que nenhuma faculdade, nem pós-graduação tem para te dar. Se você tem preconceito de vir até a igreja, eu sugiro para você assistir o filme do Bispo Macedo, que é uma história verdadeira de que nós vamos derrubar essas barreiras que colocam na nossa cabeça a mídia. A verdade do nascimento da Igreja Universal, que é a fé, uma fé pura e verdadeira, sem nenhum preconceito. Vá ao cinema e assista o filme Nada a Perder. Senhor, eu vi a alegria dos meus inimigos. Tinham por certa a minha destruição. O juiz, o promotor, o delegado e um processo bem armado para minha condenação. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação eu tinha paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Entendem que esta obra não é minha e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro, nem império, pelas terras onde ando, pregador do Evangelho. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação havia paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro, nem império. Minha honra nesta vida é pregar o Evangelho. A oração
é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. O pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio, que deseja ver o fim da opressão. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode mudar esta situação. Como um preso inocente, amordaçado, sem direito de alegar suas razões, como um povo indefeso e saqueado, é marcado pela dor da humilhação. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode pôr fim à minha aflição. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites começa a tua salvação, e que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar meu Pai. Ó meu Pai amado e querido, tu e somente tu és digno de toda a majestade, de toda a grandeza, de toda a glória, de todo louvor, de toda a honra, porque só o Senhor é Deus e não há outro a quem nós possamos contar, recorrer e contar, depender. Só o Senhor, meu Pai. E eu te louvo, Pai querido e amado, porque o Senhor é justo. E porque o Senhor é justo, o Senhor é a própria justiça, o Senhor atende aqueles que te invocam na sinceridade. O Senhor os entende. E é com a minha sinceridade, unida com a sinceridade dessa criatura que ora comigo, que nós chegamos diante do teu altar. É claro que nós não merecemos nada, mas quando nós manifestamos a fé em ti, na tua palavra, então nós passamos a merecer. Aí é que está a diferença. Se por um lado nós não merecemos, mas por causa da nossa confiança, da nossa certeza, da nossa fé na tua palavra, nas tuas promessas, então nós passamos a merecer. E eu venho, meu Senhor, apesar de o Senhor conhecer os meus problemas pessoais, as minhas lutas, ainda assim, meu Pai, eu coloco no meu bolso as minhas necessidades e venho em busca da solução
das necessidades dessa criatura que me ouve neste momento. Sim, meu Senhor, eu venho te pedir por essa pessoa. A gente coloca testemunho, a gente orienta, a gente ora, mas o Senhor sabe, como humanos, a gente não sabe fazer o melhor. Embora queiramos fazer o melhor, mas a gente tem dificuldade. Nós temos nossos limites. Mas o Senhor, que lê os nossos pensamentos, a intenção do nosso ser, o Senhor toma isso como uma oração, um clamor, uma súplica. Porque eu sei que muitas pessoas, meu Pai, estão aí desorientadas, perdidas, caídas, sem esperança, e não tem ninguém por elas. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente tem muitos amigos. Mas quando a gente não tem nada e só sofrimento, as pessoas correm da gente, fogem da gente. Eu entendo isso, meu Pai, e o Senhor também. Então, neste instante em que nós falamos contigo, ó meu Deus, que o teu Espírito venha visitar essa criatura, onde quer que ela esteja. Venha visitá-la no hospital, no presídio, no casebre, do barraco, debaixo do viaduto, ou mesmo dentro do seu palácio. Que venha visitar todos os que oram comigo nesse instante, meu Senhor. Porque todos os que oram comigo manifestam a fé comigo, unem a fé com a minha. Concordamos aqui na terra o que queremos que aconteça. Venha ao encontro do teu povo, meu Pai, e faça-se presente neste instante em cada criatura. Em o nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, aí agora, onde você está, fale com Deus, fale com as suas próprias palavras, porque eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu tormento, eu não sei onde é que está apertando o sapato. Fale com Deus agora. Nós vamos aumentar o fundo musical e você vai falar com Deus aí onde você está, sozinha. Fale com Ele. Faça do seu lugar um pedacinho do altar. Sei, meu Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço, porque os teus olhos contemplam toda a beleza da criação, mas também contemplam com tristeza a dor
que sobe em gritos, em gemidos diante do teu trono, agora mesmo. Então vem, meu Senhor, e glorifica Jesus, glorifica o Senhor Jesus, na libertação, na cura, na transformação de vida dessa gente que me ouve, onde quer que esteja. Não importa a religião, não importa nada. O que importa é a fé que se expressa na tua palavra, que diz, que garante que o Senhor ouve e atende o clamor daqueles que o invocam na sinceridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos, e todos os que creem digam amém. Graças a Deus. E vamos beber a água que está consagrada. Graças a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, se você quiser voltar a Deus, quiser voltar-se para Deus, Deus está esperando por você. O Todo-Poderoso espera por você. Ele diz assim: eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito com o contrito e abatido de espírito. Quer dizer, ele também habita com aqueles que choram, que gemem, que padecem. Então nós queremos lhe convidar para fazermos uma visita neste domingo, especialmente às 6 da manhã, às 9h30 da manhã e também às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, bem como em todas as igrejas universal do Reino de Deus espalhadas por todo esse Brasil, por esse mundo afora. Fique com Deus, estaremos de volta amanhã neste horário, nessa emissora. Deus abençoe. Ao início de tudo, encontrar-me contigo.